Boa noite, turma. Meu grupo, que é formado por mim, Adriele, e pelo Carlos, vamos apresentar um pouquinho dos medicamentos, dos antiparasitários e dos antiselmínticos. Então, para a gente entender o que é isso, vamos ver então o que é, o que esse termo significa, antiparasitários e o antiemíticos. Então, para a gente começar aqui, ó, antiparasitários. São drogas que atuam sobre as parasitoses, provocando sua expulsão ou morte sem lesar de forma grave do hospedeiro. Aqui não foi mencionado, mas pode ser também que essa droga, esse fármaco, ele venha inibir o parasita. Não necessariamente que vai causar a morte ou a expulsão dele. Possa ser que venha só inibir. A gente já vai entender um pouquinho mais sobre isso, já vou falar. O próximo, ó, antihelmínticos. Bem conhecidos como parasiticidas, vermicidas ou vermífugos, que constituem uma classe de drogas, remédio ou medicação utilizadas no tratamento de diferentes parasitoses. Então, o objetivo do antiparasitários e dos antihelmínticos é o mesmo, a mesma finalidade, ambos têm a mesma finalidade. Aí, aqui, como no slide anterior a gente falou que o antihelmíntico ele pode ser tanto remédio ou o medicamento, qual é a diferença desses dois termos? Aí a gente também trouxe aqui para a gente ver, olha só que interessante. Remédio ou medicação, diferença. Remédio. Métodos ou cuidados terapêuticos que ajudam a aliviar desconfortos, mas que não passaram pelas etapas que o medicamento passa para ser liberado. São considerados remédios, mas não medicamentos. Medicamento é um produto que foi desenvolvido por uma indústria farmacêutica e que cumpriu todas as exigências legais definidas por órgãos regulatórios. No caso do Brasil, é a Anvisa. Então, qual que é a diferença desses dois? O remédio, que nem a gente já conversou bastante na aula, pode ser um chá. Um chá verde que a gente toma é um remédio. Mas não necessariamente aquele chá que a gente pega e faz lá em casa é um medicamento, porque o medicamento ele precisa ser regularizado pela Anvisa e ele formulado, né, por meio de uma indústria farmacêutica, como mencionado. Então, essa é a diferença. Então, olha só que legal. Então, todo medicamento é um remédio, mas nem sempre é um medicamento. Então, todo medicamento, ele teve lá a base dele de um remédio, com um fim, né? Mas o remédio nem sempre é um medicamento. Mas agora o que é interessante é que esses medicamentos que nós vamos ver agora, eles atuam em cima de parasitas. Mas o que são os parasitas? Vamos ver aqui, ó. Parasitas são seres que vivem em função de outros. Eles podem ser internos ou externos. Além disso, há parasitas que não interferem no ciclo da vida de seus hospedeiros, enquanto outros causam doenças e são extremamente prejudiciais para esses organismos. Estes últimos são os que nós vamos ver agora, porque todo medicamento que a gente for tomar, utilizar, todo antiparasitário ou antihelmíntico, ele tem a finalidade de eliminar, inibir, expulsar um parasita que está causando algum dano para nós. Até porque, se não estiver causando dano, não tem por que a gente se incomodar e querer se livrar desse hospedeiro aí, desse que está dentro de nós, certo? Aí, eu separei aqui algumas imagens de alguns parasitas. Esses são os mais conhecidos para a gente conhecer. Essa primeira imagem aqui do lado de cima, do lado esquerdo da imagem, ela é uma foto de uma ameba. Então, a ameba, que causa a doença amebíase, é bem conhecida, a gente já ouve falar bastante. Na segunda, de cima, é a imagem de lombrigas, também bem conhecido e que acomete bastante as pessoas. Na de baixo, esse que parece um carrapatinho, não é um carrapatinho. É uma foto do tricominiase. Ele também é um parasita que causa bastante infecção, é bem comum. Ele causa infecção nas partes genitais do organismo, tá? Como, por exemplo, a vaginite ou a uretrite
Sit, it, isso. E por último, aqui um desenho de um vírus. Esse é o vírus da malária, tá? O vírus que causa malária. Vírus é um parasita? É um parasita intracelular, tá? Porque ele vai parasitar ali dentro das nossas células. Então, vamos continuar vendo, né? Agora que a gente já viu aqui algumas das imagens dos parasitas. Então, vamos ver como que o fármaco ou o medicamento, ele vai atuar em nosso corpo. Então, aquela aula bem difícil lá que a gente teve de farmacocinética e farmacodinâmica, a gente vai ver um pouquinho agora rapidinho de como que esses antiparasitários, né, eles vão agir no nosso organismo e como que o nosso organismo vai agir com eles. Então, para começar, ó, farmacocinética. Consiste no estudo do caminho que o medicamento vai fazer a partir do momento em que é administrado até ser eliminado, passando por processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Neste caminho, o medicamento vai encontrar um local de ligação. Então, qual é a farmacocinética dos antiparasitários dentro do nosso organismo? Em sua grande maioria, os antiparasitários, eles são administrados por via oral. Então, o que acontece? A gente consome esse medicamento, né? Para o nosso estômago, começa ali uma quebra de moléculas já na digestão no estômago, mas a grande parte dessa absorção vai acontecer no intestino. Como a grande maioria dos parasitas estão mesmo no intestino, ali as paredes do parasita também vão absorver esse medicamento, esse fármaco. E o que vai acontecer? Ali mesmo vai ser ou a morte ou a inibição desse fármaco. Aliás, desse parasita. E quando o parasita está em outro órgão, por exemplo, no fígado, no próprio sangue, que pode acontecer, em outra região do corpo. Aí vai acontecer o quê? O fármaco, ele vai para o intestino, ele vai ser absorvido pelas paredes do intestino. Claro que lá antes vai haver a quebra de moléculas por meio de enzimas. Então, vai haver a quebra de moléculas. Essas moléculas vão para o sangue, né? Visto que o intestino ali é irrigado de veias ali, de irrigações. Então, vai para as vias sanguíneas e a via sanguínea vai levar esse fármaco até o órgão onde está o parasita e vai eliminá-lo. No caso, por exemplo, da febre amarela, o vírus da febre amarela, ele tem uma distribuição muito maior no fígado. Então, o órgão que é atingido quando a pessoa ela é infectada pela febre amarela, é o fígado. Então, como que vai acontecer a farmacocinética nesse caso? A gente vai tomar, por exemplo, a cloroquina, que a gente já vai ver mais pra frente. Vai tomar cloroquina, vai para o estômago, a gente vai para o intestino, ela tem a quebra de moléculas ali, vai para as vias sanguíneas, aí que vai acontecer, então, essa inibição do vírus, porque o vírus, ele não morre porque ele não tem vida, segundo uma quantidade razoável de cientistas. Então, vai inibir, vai tirar o envoltório dele, que é o que faz com que ele se propague, que ele consiga entrar ali na célula, vai tirar o envoltório dele e vai inibir aquele vírus. Mas agora vamos ver a farmacodinâmica, que é o que é interessante, que é a parte mais difícil, né? Ó, farmacodinâmica é o campo da farmacologia que estuda e analisa os efeitos fisiológicos dos fármacos nos organismos, bem como os mecanismos de ação e a relação entre a concentração do fármaco, os efeitos desejáveis ou colaterais. Então, agora é a parte difícil. Olha só, eu separei um exemplinho aqui pra gente entender essa questão da farmacodinâmica. Então, a farmacodinâmica é o quê? Deixa eu voltar. É o processo que vai acontecer do fármaco no nosso organismo. Então, como que vai agir? Como que aquele mecanismo ele vai ser absorvido? Como ele vai ser distribuído? Como que ele vai ali inibir ou bloquear ou até matar o parasita? Então, é isso que vai acontecer.
Eu separei aqui o exemplo e agora sim, ó. Mecanismo de ação. Então, os antiparasitários, eles possuem basicamente dois mecanismos de ação. Primeiro, os que atuam em canais iônicos dos parasitas. O que é isso? Canais iônicos. Então, são canais de ligação. Então, é onde nos tecidos do parasita, nas células dele, então os antiparasitários, eles vão se ligar ali e vai inibir ou vai destruir aquela parede, aquelas células. No caso de alguns parasitas, eles são realmente eliminados, eles morrem com os antiparasitários. São geralmente proteínas, esses canais iônicos são feitos por proteínas, tá? Como, por exemplo, levamisol, que são agonistas do canal nicotínico de nematodos. E, segundo, os que não são direcionados para os canais iônicos, como os benzamidazóis, que se ligam à beta-tubulina e bloqueiam a formação do microtúbulo no parasita. Nesse segundo caso aqui, o que vai acontecer? Então, o fármaco, ele vai o quê? Não são direcionados aos canais iônicos, como que disse aqui. Mas eles se ligam a uma proteína também, que tá ali na parede da célula, tá? Na parede celular, antes ali da membrana plasmática. E ele vai bloquear a formação de microtúbulos. Esse microtúbulo, no parasita, ele é o quê? Ele também são proteínas formadas ali filamentos, tá? Do citoesqueleto, por exemplo, das células do parasita. Então, vai impedir essa formação, e isso é muito importante para a sintetização de proteínas Então, vai inibir, que é o caso dos vírus. Então, os vírus, a gente não vai ocasionar a extinção dele, matou, acabou. Não, a gente vai inibir ele, de que ele continue se produzindo. Então, a gente vai tirar o que faz com que ele se propague dentro do nosso organismo, tá? O primeiro medicamento que a gente vai ver, então, é a cloroquina, ou também conhecido como pialquinol ou reuquinol. O nome genérico ou princípio ativo de sulfato de cloratina. Ação: indicada para profilaxia e tratamento de ataque agudo de malária causado por Plasmodium vivax, ou vale, ou malária, que são vírus da mesma família, tá? Também está indicado no tratamento de amebíase hepática. Então, é a ameba que se desenvolveu ali no fígado, tá? Apresentação em comprimido, via oral. Posologia: crianças de 4 a 8 anos, 1 comprimido por dia durante 3 dias. Crianças de 9 a 11 anos, 2 comprimidos por dia durante 3 dias. Crianças de 12 a 14 anos, 3 comprimidos no primeiro dia e 2 comprimidos no segundo e terceiro dia. Crianças com mais de 15 anos e adultos, até os 70 anos, 4 comprimidos no primeiro dia e... Deixa eu ver se eu consigo me tirar aqui para me ver. E 3 comprimidos no segundo a terceiro dia. Tá? Vamos ver aqui a última partezinha. Interações. Então, se a cloroquina ela for administrada junto com semetidina, o que pode acontecer? Pode inibir o metabolismo da cloroquina, pode aumentar os níveis de cloroquina no corpo. Se for administrado junto com ciclosporina, pode aumentar os níveis de cloroquina no corpo. Se for administrado com caulinita, pode reduzir a absorção da cloroquina, e a mefloquina pode aumentar a probabilidade de convulsões. Então, é muito importante a gente estar atento a isso. A dose recomendada em adultos é de 600 mg de cloroquina no primeiro e segundo dias, seguidos de 300 mg por dia, por 2 a 3 semanas. Em crianças, a dose recomendada é de 10 mg por quilo por dia de cloroquina, durante 10 dias ou
no período que o médico indicar. Cuidados da enfermagem. Não administrar indivíduos com epilepsia ou miastenia graves. Deve ser usado com cautela na presença de doenças hepáticas, distúrbios gastrointestinais, neurológicos e sanguíneos. Então, a gente tem que se certificar de que a pessoa não tenha esses problemas. Sendo que, geralmente, é indicado para problemas do fígado como malária ou amebíase hepática, mas ainda assim a gente tem que tomar cuidado e ver se a pessoa não tem outros problemas no fígado, outras doenças hepáticas que possam ser agravadas por uso desse medicamento, tá? Reações adversas. Dor de cabeça, enjoo, vômitos, diarreia, dor de barriga, coceira, irritação e manchas avermelhadas na pele. Então, essas são as reações adversas mais conhecidas. Agora, a gente vai ver um pouquinho mais dessa lista nossa de medicamentos com o Carlos, tá certo? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Medeiros, sou aluno do curso técnico em enfermagem do Instituto IFRO, Campus Guajará-Mirim. Quero agradecer a primeira parte da apresentação realizada pela colega Adriele e parabenizar a mesma pelas explicações realizadas aos colegas da turma. Vamos lá, a nossa segunda parte. Dando continuidade, estarei falando sobre o Biltircid ou Distorcid. Seu nome genérico é o Praziquantel. Sua ação é antiparasitária. A sua apresentação ela vem na fórmula de comprimido. Sua posologia diz respeito às suas questões de infecções, que vem através das infecções intestinais pela tênia. O Praziquantel é eficaz em dose única, no tratamento de longa duração. Claro que a pessoa vai ter que administrar de 15 a 20 miligramas por quilo. Dependendo do peso da pessoa, a pessoa vai ter que administrar entre 15 a 20 miligramas. E ela vai adotar esse remédio 3 vezes ao dia, numa duração máxima de 15 dias. E aí vem-se a pergunta, nós vamos bem além. Vou mostrar para vocês uma imagem ilustrativa de uma suculenta carne. Uma delícia, pessoal? Só que aí que está o problema. Essa carne ela se encontra mal passada. E muitos de nós consumimos esta carne e não estamos sabendo se estamos contraindo ou não a tênia sólia ou a tênia saginata. E o Praziquantel, ele tem as suas indicações para o tratamento dessa questão das tênias sólia ou tênia saginata, É o tratamento de infecções provocada pelo Cysticercus, cellulosae, que forma a larva da tênia sólia. O Praziquantel é igualmente eficaz nas formas adultas da tênia sólia e da tênia saginata, bem como em outros cestódios e até mesmo trematódios. E aí eu mostro para vocês também uma das fases ao qual nós teríamos que colocar em prática. Tem pessoas que adoram, amam carne mal passada. Só que ela não faz ideia do mal que ela está trazendo a ela, adquirindo uma tênia, sólia ou uma tênia saginata. Então aí na primeira fase nós temos uma carne mal passada, suculenta, que possivelmente pode estar infectada por uma tênia sólia ou uma tênia saginata. Segunda fase, também nós temos uma carne, a continuidade de uma carne mal passada. A terceira fase é uma das fases assim que está quase livrando a carne da tênia sólia ou da tênia saginata. Da quarta fase até a quinta fase já é um consumo mais apropriado, de uma carne bem passada, livrando a pessoa, vamos dizer, não 100%, 99%, vamos dar uma porcentagem aí de 97% de não adquirir, de não ingerir a tênia sólia ou a tênia saginata, sem mesmo estar sabendo.
Vamos adiante. E aí nós temos uma visão da tênia sólio, né? Uma imagem ampliada eletronicamente. E ela vem com as suas variações, né? Nós temos tanto a tênia sólio como a tênia saginata. Essa imagem, a princípio é da tênia sólio. Só que nós temos aí, ó, a tênia sólio com uma protuberância, né? Tipo um bigodezinho, uma barbinha, né? Do lado esquerdo da tela de vocês podem visualizar isso. E do lado direito nós temos aí a tênia saginata, ao qual não tem essa protuberância, essa barbichazinha. Vamos além. Em criança não se encontraram, né, disponíveis dados adicionais que assegurem o uso do praziquantel em criança com menos até de 4 anos. Assim, nesses casos, né, se porventura vier a acontecer esse problema de uma criança estar com a tênia sólio ou a tênia saginata, né, o uso ele tem que ser prescrito por um médico, né, e tem que também ter um controle rigoroso, né, pela prescrição médica. Nós temos os cuidados de enfermagem que as pessoas que são alérgicas ao praziquantel não é recomendado, né? Existem as reações adversas, ao qual são a falta de apetite, dor de cabeça, tonturas, abnubilação, né, dor abdominal, náusea, vômito, fraqueza, cansaço, mal-estar, vertigem, sonolência e sudorese aumentada. Para você ter ideia, né, das reações que causa o medicamento. Imagine você tomar um medicamento que não vai servir para aquele determinado problema, né? Vamos falar de um outro medicamento, que é o Pletil ou Cortax. Seu nome genérico é o tinidazol, né? Muito mais conhecido, claro. É uma substância com potente ação antibiótica e antiparasitária, que consegue penetrar no interior dos micro-organismos, impedindo-os de se multiplicarem. Dessa forma, pode ser utilizado para tratar vários tipos de infecções, como vaginite, tricomaníase, né, peritonite e infecções respiratórias, por exemplo. Então, olha só o campo, né, de tratamento do Pletil, né, do tinidazol. Aí nós temos uma imagem ilustrativa onde fala das ações desse medicamento e até mesmo das ações desse parasita, né? A ação dele é potente, né? A ação antibiótica e antiparasitária na questão da giardíase, da amebíase intestinal e tricomaníase, né? Aí nós temos aqui do lado esquerdo os sintomas da giardíase, né, que é diarreia, gases, azia, dor abdominal, perda de peso e fezes amareladas. Então, são os sintomas da giardíase, né? E o tratamento que eu falei anteriormente, né, foi do medicamento tinidazol. A apresentação do mesmo, ele vem em comprimidos e até mesmo em pomada. Sua posologia, né? O tricomaníase, né, urogenital, ele tem uma dose única, né, de 2 gramas, né, deste medicamento, né, o comprimido. A giardíase também tem uma dose oral única também de 2 gramas. A amebíase intestinal, dose oral única diária de 2 gramas, né, de 2 a 3, que varia de 2 a 3 dias. Ocasionalmente, né, quando há 3 doses únicas diárias, foi demonstrada assim, uma eficácia, né, foi eficiente, né. Mas o tratamento ele pode se prolongar também por até 6 dias, né. Então isso vai muito da recomendação médica. Os cuidados de enfermagem. Não deve ser administrado em mulheres durante o primeiro trimestre da gravidez.
lactantes, a pacientes portadores de distúrbios neurológicos e a pacientes com conhecida hipersensibilidade ao tinidazol. Suas reações adversas é vômito, diarreia, náusea, dor abdominal, dermatite alérgica e cefaleia. Então temos que ter esses cuidados necessários. Vamos falar aqui agora do medicamento, o Zentel, Parazim, Munozol ou Albente. Mas o seu nome genérico é conhecido como albendazol. A sua ação é antiparasitário, né? A sua apresentação ele vem em forma de comprimido e até mesmo de xarope. Sua posologia, os adultos e crianças acima de 2 anos, né? Devem ingerir um comprimido de 40 mg ou um frasco de 40 mg por mililitro. Nessa questão da sua suspensão, né? A sua dose única varia de uma dose por dia durante 5 dias, sendo assim, né, a sua dosagem máxima, né, 5 dias. Então ele tem uma dose única no primeiro dia, variando até 5 dias. Mais do que isso não é recomendado. Os cuidados de enfermagem, temos que ter o cuidado com a questão das grávidas, mulheres grávidas, né? Mulheres também que desejam engravidar, não é recomendado. Além disso, também não deve ser usado por pessoas com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes presentes na fórmula. As reações adversas são dor abdominal, diarreia, tontura, dor de cabeça, febre e urticária. Estarei falando agora do Pantelmin. Seu nome genérico é o mebendazol. A sua ação é antiparasitário também. Sua apresentação ela vem em comprimidos e até mesmo suspensão oral, que são aqueles pozinhos, né, que é colocado no copo e diluído na água. Sua posologia é um comprimido de 500 mg, com dose única, e 5 ml do copo de medida, né, no caso da suspensão oral. É usado 2 vezes ao dia durante 3 dias seguidos, independentemente do peso corpóreo ou até mesmo da idade da pessoa. Claro que tem que ter uma orientação e até um acompanhamento médico, né, de um profissional médico. Os cuidados de enfermagem, né, eles são contraindicados em pessoas com hipersensibilidade ao fármaco, em crianças com menos de 1 ano de idade, que é aquela observação que nós falamos, né, anteriormente, que tem que ter uma orientação médica. As reações adversas é a dor de estômago e diarreia de curta duração, erupção cutânea e coceira. Estarei falando agora do medicamento Anita ou Azox. Seu nome genérico é o nitazoxanida. A sua ação também é antiparasitário. A sua apresentação ela vem como comprimido ou em pó. Sua posologia, o comprimido é de 500 mg. A pessoa, claro, tem que administrar 2 vezes por dia, a cada 12 horas. Tem que ter essa atenção necessária, é claro. 3 dias consecutivos, fazer o uso de 0,375 ml ou até mesmo 7,5 mg por quilo. Aí tem que observar a pesagem da pessoa. Aí isso varia de 2 vezes por dia, né? A cada 12 horas e 3 dias consecutivos, se isso for necessário. Cuidados de enfermagem, as doses, né? Essas doses dele tem que ter esses cuidados necessários nessa questão das doenças hepáticas ou doenças renal. As pessoas que têm hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula também. Suas reações adversas são as mais variáveis, como dor abdominal, diarreia, náusea, vômito e até mesmo dor de cabeça. Agora vamos falar um pouco do Proverme. Seu nome genérico, né, ele é conhecido como piperazina, piperazina. A sua ação antiparasitário e até mesmo antihelmíntico. Ele vem na sua apresentação em xarope, né, vem como xarope. Sua posologia vem para o tratamento de oxaluríase, né, sendo administrado 65 mg por quilo de peso corporal por dia, durante 7 dias. A dose máxima diária é de 2,5 gramas. Também é feito para o tratamento de ascaradíase,
né, sendo administrado 3,5 gramas em dose única diária durante 2 dias seguidos. Os cuidados de enfermagem, né, nessa questão das pessoas que passam por problemas de insuficiência renal ou até mesmo hepática. As suas reações são as mais variáveis possíveis, como falta de apetite, náusea e até mesmo vômito. Agora vou citar aqui sobre o Secnimax. Seu nome genérico é o Secnidazol. Sua ação é antiparasitário. Sua apresentação ele vem em forma de comprimidos. Sua posologia, dose única de 2 comprimidos de 1000 mg até mesmo 2000 mg. A mesma dose ela é recomendada para o cônjuge. Então não basta só uma pessoa fazer o tratamento. Se a pessoa ela tem um companheiro, ambos têm que fazer o tratamento por igual. Os cuidados de enfermagem, né, eles são contraindicados à suspeita da mulher que esteja grávida, né, até mesmo durante a gravidez. E também essa questão do aleitamento, né, para as mulheres que estão dando de mamar. Também a hipersensibilidade aos derivados do imidazólicos. As suas reações adversas são náusea, gastralgia ou até mesmo cólica gástrica. Agora vamos falar sobre o Flagyl. Seu nome genérico é o metronidazol. Sua ação é também antiparasitário e a sua apresentação vem em forma de comprimido e até mesmo de pomada. Sua posologia, a dose recomendada é de 2 gramas em dose única no primeiro e terceiro dia de tratamento, ou 400 a 500 miligramas, né, 2 vezes ao dia durante 7 dias. O parceiro sexual também deve fazer o tratamento, sendo tratado com 2 gramas em dose únicas. Os cuidados de enfermagem, contraindicado para pessoas com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. Além disso, também não deve ser recomendado por grávidas e lactantes, sem orientação médica, e por crianças menores de 12 anos. As reações são as mais variáveis possíveis, como dor de estômago, náusea, vômito, diarreia, dores de cabeça e reações cutâneas. Leishmaniose é um tipo de doença infecciosa causada por um protozoário do gênero Leishmania, considerado um parasita. Sua transmissão se dá por meio da picada do mosquito palha, pouco conhecido aqui na nossa cidade, mas Guajará-Mirim já teve esse problema já logo nos primórdios da construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. E essa condição é considerada majoritariamente tropical, sendo mais comum em países de clima quente e úmido, que é o caso do nosso Brasil, né? Como certas regiões da nossa Amazônia brasileira. E aí nós temos uma imagem ilustrativa do mosquito palha. O parasita ocorre em 2 formas: o flagelado, é encontrado no mosquito, que é o mosquito pólvora, o inseto vetor, que se alimenta de animais de sangue quente. E os não flagelados, que ocorrem no hospedeiro mamífero picado, no caso o homem. Os principais fármacos para o tratamento da leishmaniose são o estibogliconato de sódio e o antimoniato de meglumina, que apresenta um mecanismo de ação ainda não totalmente elucidado. Outros fármacos incluem a anfotericina e o metronidazol. Efeitos indesejáveis, né, que causam na questão do uso desses medicamentos, desses fármacos, causa anorexia, vômito, bradicardia e até mesmo hipertensão. E aí nós temos este fármaco, o Glucantime, né? O nome do princípio ativo é antimoniato de meglumina, né? Ou Glucantime. Forma de administração é a sua solução injetável. Suas indicações é voltada para a leishmaniose, né? Tegumentar americana, leishmaniose visceral.
O mecanismo de ação, ele atua no mecanismo bioenergético das formas amastigotas da leishmania, inibindo tanto glicólise como a beta-oxidação de tecidos graxos. E aí nós temos a apresentação deste fármaco, que vem em pomada e até mesmo injetável. Temos uma imagem também ilustrativa, né, de pessoas acometidas pela leishmaniose. No canto direito, nós temos uma apresentação de uma criança com leishmaniose visceral. Mais à frente, nós temos um senhor com a sua mucosa, né, acometida pela leishmaniose. Temos uma pessoa aqui também, apresenta-se a leishmaniose em forma difusa e a leishmaniose localizada, né, com essa cratera, podemos dizer, né, parecendo uma cratera na pele da pessoa, né, sendo acometida pela leishmaniose, essa lesão. Pessoal, essas nossas referências, né, quero agradecer a todos pela paciência e muito obrigado.